Estamos começando mais um Fast News aqui do Motor1.com e hoje a gente vai falar sobre o Nivus, ainda em home office, quarentena, e você, se puder, também fique em casa, mas antes, peço para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora aqui, ative as notificações e já deixe o seu like, beleza? A Volkswagen divulgou mais detalhes e informações sobre o seu futuro lançamento, o Nivus, um SUV coupé, modelo que ela vem chamando aí de New Urban Coupé, né? Um modelo diferente que estreia um novo segmento nessa faixa de preço no Brasil. Nós conversamos com José Loureiro, chefe de engenharia da Volkswagen no Brasil, e ele explicou um pouco, né, do que o Nivus vai ter aqui no Brasil. Para começar, o Loureiro ele falou sobre a plataforma MQB e a versatilidade, né? Mais uma vez, está presente aí no lançamento da Volkswagen. A plataforma MQB toma como base o Polo, utilizando inclusive o mesmo entre-eixos de 2,56 m. Lembrando que o T-Cross utiliza também essa plataforma, mas o entre-eixos é o mesmo do Virtus, então um pouquinho maior. Qual que é a grande diferença do Nivus para o T-Cross? Bem, a começar pelo visual, né, a gente já pode ver aqui com essas novas imagens divulgadas, ainda com essa camuflagem, né, esse desenho aí diferente, mas a gente já pode ver com mais clareza os faróis de LED, né? Agora essa nova assinatura aí são mais eficientes do que o próprio T-Cross. Dá para ver também detalhadamente como é o para-choque, esse nicho do farol de neblina e também a grade. Imaginando ele sem essa camuflagem, a gente já consegue ter uma dimensão bem precisa do visual dianteiro desse carro. Olhando a lateral, vincos bem marcantes, né, como a gente já tem no T-Cross e também no Polo. Novas rodas, essas rodas são exclusivas do Nivus, né, de 17 polegadas, e ela usa a mesma família de pneus do T-Cross. Então é um pneu de perfil alto, né, 665, da família que eles chamam 665. Então a gente já pode esperar, pelo menos nessa versão que eles mostraram, a topo de linha, equipada com essas rodas de 17 polegadas, as mesmas medidas que a gente tem no T-Cross Highline. Indo para a traseira, a gente tem o grande destaque do carro, que é esse balanço traseiro maior com 826 mm, o que confere, né, um comprimento total de 4,26 m. É 6 centímetros maior que o próprio T-Cross. Outro detalhe bem legal desse carro é o porta-malas, né? Serão 415 litros. E ele não tem aquele artifício, né, que tem no T-Cross de inclinar o banco. Então, com o banco normal, ele já tem mais porta-malas que o T-Cross. Lembrando que o T-Cross tem 373 litros e aí você inclina o banco um pouco e ele vai para 420 litros. É legal você poder ampliar, né, o porta-malas no T-Cross, mas quem vai atrás acaba ficando um pouco para frente. No Nivus não vai ter isso, vai ser o banco fixo, não tem essa inclinação e são 415 litros direto. Lembrando também, né, que essa tampa ela abre inteira, então você tem um porta-malas do tamanho quase que de um sedã médio, né, com toda aquela facilidade de acesso para você colocar coisas maiores. Lembrando que ainda dá para rebater o banco, então você vai ter um espaço bem amplo ali de transporte para objetos ainda maiores. A gente falou que ele vai ter o mesmo entre-eixos do Polo, então a gente já está imaginando que ali dentro o espaço é basicamente o mesmo que o Polo, né, para quem vai no banco de trás, só que ele vai ter o benefício de ter o teto um pouco mais alto. Essa curvatura, né, esse esquema no estilo SUV coupé, dá aí alguns milímetros a mais para a cabeça de quem vai atrás também e também para o motorista. Outra informação que o Loureiro nos passou nessa conferência foi o acerto de tuning exclusivo para o Nivus. Então ele tem um acerto diferente de suspensão, de direção e até o controle de estabilidade tem um acerto específico para ele. Assim como o T-Cross, Golf, Polo, ele também tem o XDS, né? Aquele sistema autoblocante que otimiza ali a velocidade, as rodas internas do carro. Quando você está fazendo a curva, ele consegue corrigir a velocidade da roda interna do carro para dar mais estabilidade. Como no T-Cross, ele tem um eixo traseiro de maior rigidez e ele tem também aí no seu esquema de freios a disco nas 4 rodas. Bem, em comparação com o Polo, ele tem uma distância, né, do assoalho até o solo 10 mm maior.
O Loureiro falou que vai ter alguns defletores ali que podem até dar a impressão que ele é mais baixo, mas o número exato do assoalho até o solo são 10 milímetros a mais do que o Polo. Para o Brasil, a especificação brasileira do Nivus, ele virá equipado com motor 1.0 TSI, que a gente já conhece, né, de 128 cavalos e 20.4 kgfm de torque, associado somente à transmissão automática de 6 marchas. Não vai ter, pelo menos nesse momento, né, falaram que não vai ter opção com câmbio manual, nem mesmo uma opção com motor 1.6 ou uma opção com motor 1.4. Ele é um carro que vai se posicionar, eles estão deixando isso bem claro, entre o Polo e o T-Cross, mas, como a gente vai ver agora, ele vai ter bastante itens de série ali, alguns opcionais, claro, mas que o diferenciam até mesmo do T-Cross. Bem, para começar, o que ele se difere ali do T-Cross, o que ele traz de novidade, vai ser o logo, né? Um logotipo mais clean. Ele também vai trazer o piloto automático adaptativo. Eles não falaram ainda se é item de série opcional, mas já falaram que vai ter disponível. Esse é um item que não tem no T-Cross. O piloto automático adaptativo, você configura a velocidade e ele é capaz, por meio de um radar ali de sensores, ler a velocidade do carro da frente, acelerar e frear conforme o trânsito anda. Outra novidade que ele vai ter é o sistema de frenagem de emergência. Você está dirigindo o carro, você não percebeu que o carro da frente diminuiu, ele vai te dar um alerta. Se você não fazer nada, ele vai acionar o freio, vai dar uma travadinha ali para te lembrar, opa, tá vendo isso aqui? Se mesmo assim você não reagir, aí sim o freio atua 100%, tentando ao máximo parar o carro, né? Se der tempo ele vai parar, ou pelo menos mitigar, diminuir aí um prejuízo numa eventual colisão. Ele também traz o City Emergency Brake, que é praticamente o mesmo da frenagem de emergência, só que nesse caso é quando você está ali na cidade e tem algum objeto, uma pessoa, uma moto na frente, ele consegue identificar e parar o carro para evitar aí um acidente, né, um atropelamento. Então são dois sistemas semelhantes, mas com funções distintas aí na interpretação do objeto. Um você está em velocidade, o outro você começa a se mover e um objeto parado ou uma pessoa e ele faz o carro frear. O outro sistema que ele tem no T-Cross e outros modelos da Volks, é o sistema de frenagem automática pós-colisão. Então, no caso de um acidente, que o carro começa a sair, né, ele bate e continua rodando, a frenagem ela atua automaticamente para tentar diminuir ainda mais os danos. Então, a gente já conhece esse sistema, vai estar presente também no Nivus. Outra novidade, o Nivus vai estrear um novo volante da Volks, que a gente pensou que ia ter no T-Cross, aquele volante que a gente já viu lá na Europa, agora ele vai estar no Nivus, né? Vai trazer esse novo volante para a linha da Volkswagen. Terá também a nova central multimídia de 8 polegadas, é uma central 100% nova, 100% desenvolvida no Brasil, com Apple CarPlay, Android Auto, bem intuitiva, e ela vai ter também sistemas, né, que você poderá comprar, né, de serviço, que eles falam compra de serviço, direto na central. E além disso vai ter o painel Active Info Display com 10 polegadas e meia, totalmente digital. Também não falaram ainda, só falaram que vai ter, mas a gente não sabe qual versão, obviamente na versão topo de linha, mas não falaram nas demais se é um item opcional ou não. Bem, não falaram de preços. Hoje, se não fosse por conta da pandemia, nós estaríamos dirigindo ainda o carro camuflado numa pista de teste para conhecer a dinâmica e poder trazer também um pouco já de impressão desse carro. Em relação ao lançamento, a Volkswagen também afirmou que ele vai acontecer ainda no primeiro semestre desse ano. Em uma live também hoje para o Automotive Business, o presidente da Volks, né, aqui no Brasil e América Latina, Pablo Dissi, ele confirmou que o lançamento será em junho, obviamente tomando todas as medidas necessárias aí por conta da pandemia. A gente ainda não sabe, né, como será esse lançamento, se será virtual, se a gente vai ter acesso, até pelo desenrolar de toda essa crise, mas o ponto é que ele será lançado em junho. Não explicaram ainda posicionamento de preços, né? Preços, obviamente, vão deixar isso para o lançamento, mas já deixaram claro que ele vai ser posicionado entre o Polo e o T-Cross. Outra coisa
É um carro 100% nacional, né? Desenvolvido 100% aqui no Brasil, tanto design quanto acabamento interno e também a central multimídia, e que será vendido na Europa. Então isso é um fato muito importante aqui para a engenharia brasileira, para o centro de design brasileiro, que conseguiu criar um carro que chamou bastante a atenção dos europeus, né? Principalmente por essa proposta inovadora de estilo. E aí, o que você achou do Nivus? Esperava uma motorização diferente? O que você espera aí em termos de preço? Será que ele vai roubar vendas do T-Cross ou será que ele vai roubar vendas do Polo? E outros modelos? Que tipo de público ele vai atrair? Deixa seu comentário aqui, a gente vai sempre ler, né? A gente está sempre interagindo com vocês, respondendo. E eu vou ficando por aqui. Peço novamente para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, ative as notificações, deixe seu like e a gente se vê num próximo vídeo. É isso aí, até a próxima.